Você sabia que a procrastinação é uma das principais razões pelas quais pessoas não conseguem alcançar seus sonhos? Que milhões de cristãos estão perdendo oportunidades de Deus porque continuam adiando o que precisam fazer? Que existe uma epidemia silenciosa de procrastinação que está roubando o futuro de famílias inteiras? Que jovens estão perdendo anos preciosos de suas vidas porque não conseguem parar de adiar responsabilidades importantes? E se eu te disser que Deus já sabia que você ia lutar contra a procrastinação e deixou na sua palavra a solução definitiva para esse problema? Que existe um versículo que pode transformar completamente sua produtividade e te livrar de uma vez por todas do hábito de deixar tudo para depois? Que a diferença entre uma vida de conquistas e uma vida de frustrações pode estar em entender e aplicar um princípio simples que poucos cristãos conhecem? Você já percebeu como nossa sociedade tornou a procrastinação algo normal? Como somos bombardeados com distrações que nos fazem adiar constantemente nossas responsabilidades? Como nos acostumamos a viver sempre correndo atrás do prejuízo, sempre atrasados, sempre prometendo que vamos começar amanhã? Você já parou para pensar quantas vezes você disse que ia começar uma dieta na segunda-feira, que ia estudar mais a partir do próximo mês, que ia organizar suas finanças no ano que vem, que ia ler mais a Bíblia quando tivesse mais tempo? Quantas oportunidades você perdeu porque ficou adiando a preparação necessária? Quantos relacionamentos foram prejudicados porque você não fez o que prometeu fazer? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um versículo que pode acabar de uma vez por todas com a procrastinação em sua vida, que pode te transformar em uma pessoa de ação, que pode abrir portas de oportunidades que você nem imagina que existem. A pergunta que precisa ser feita é: você está vivendo a vida que Deus planejou para você? Ou está vivendo uma versão diminuída dessa vida por causa da procrastinação? Você está aproveitando as oportunidades que Deus coloca no seu caminho, ou está sempre chegando atrasado porque não se preparou adequadamente? O versículo que estudaremos hoje vai revelar uma verdade que pode revolucionar sua produtividade e sua vida. Provérbios capítulo 20, versículo 4 declara: Por causa do inverno, o preguiçoso não lavra, na ceifa buscará, mas nada achará. Você percebeu que este versículo não está falando apenas sobre agricultura? Está falando sobre uma lei espiritual e natural que determina o resultado de nossas vidas. Quem não semeia no tempo certo não colhe na época da colheita. Quem adia a preparação perde a oportunidade. Quem procrastina na época de trabalhar fica de mãos vazias na época de receber. Se este devocional está tocando seu coração e você quer receber mais mensagens que vão transformar sua produtividade segundo os princípios de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a vencer a procrastinação e viver a vida plena que Deus preparou para você. E me conte nos comentários: você tem sido como o preguiçoso que não lavra por causa do inverno, ou tem sido diligente para semear mesmo quando é difícil? Existe alguma área da sua vida onde a procrastinação está roubando seu futuro? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é o que representa o inverno na nossa vida. O inverno não é apenas uma estação do ano. Representa todas as condições desfavoráveis que usamos como desculpa para não fazer o que precisamos fazer. Representa as dificuldades, os obstáculos, as circunstâncias que parecem inadequadas para começar algo importante. O preguiçoso do versículo não lavra por causa do inverno. Ele olha para as condições e decide que não é o momento ideal para trabalhar. Ele quer esperar até que tudo esteja perfeito, até que não tenha mais dificuldades, até que as circunstâncias sejam mais favoráveis. Mas essa mentalidade é exatamente o que o mantém preso na pobreza e na frustração. Quantas vezes você já disse que vai começar algo importante quando tiver mais tempo? Quando tiver mais dinheiro? Quando as circunstâncias estiverem melhores? Quando os filhos crescerem? Quando passar a correria do trabalho? Quando resolver outros problemas primeiro? Essa é exatamente a mentalidade do preguiçoso que não lavra por causa do inverno. A verdade é que nunca haverá um momento perfeito para começar algo importante. Sempre haverá obstáculos, dificuldades, circunstâncias desfavoráveis. Se esperarmos até que tudo esteja ideal, nunca começaremos nada significativo. A vida não para nos dar condições perfeitas. Precisamos aprender a trabalhar apesar das dificuldades, não por causa da ausência delas. Pessoas bem-sucedidas não esperam o inverno passar. Elas aprendem a lavrar mesmo no inverno.
Elas entendem que o sucesso vem de fazer o que precisa ser feito independentemente das circunstâncias externas. Elas sabem que quem espera condições perfeitas nunca planta e nunca colhe. A segunda parte do versículo revela as consequências devastadoras da procrastinação. Na ceifa buscará, mas nada achará. Chega um momento na vida quando é hora de colher os resultados do que plantamos. Chega um momento quando precisamos dos frutos do nosso trabalho. Mas se não plantamos no tempo certo, não há nada para colher quando precisamos. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Se você não investe em educação quando é jovem, quando chegar na idade adulta, vai buscar oportunidades profissionais, mas não vai encontrar, porque não se preparou. Se você não cuida da saúde quando está bem, quando ficar mais velho, vai buscar energia e disposição, mas não vai encontrar, porque não plantou hábitos saudáveis. Se você não investe em relacionamentos quando tem tempo, quando precisar de apoio emocional, vai buscar amizades verdadeiras, mas não vai encontrar porque não cultivou esses relacionamentos. Se você não desenvolve disciplina financeira quando ganha bem, quando enfrentar dificuldades, vai buscar estabilidade, mas não vai encontrar porque não construiu uma base sólida. A procrastinação nos faz perder janelas de oportunidade que podem não se repetir. Deus nos dá estações específicas para plantar certas coisas em nossa vida. Se perdemos essas estações por causa da procrastinação, podemos ter que esperar muito tempo até que uma nova oportunidade similar apareça. Pense nos jovens que adiam os estudos porque querem curtir a vida. Quando chegam aos 30 anos e percebem que precisam de uma carreira sólida, descobrem que perderam a melhor época para se preparar. Podem ainda estudar e se desenvolver, mas é muito mais difícil do que teria sido se tivessem feito no tempo certo. Pense nos adultos que adiam cuidar da saúde porque estão ocupados com o trabalho. Quando chegam aos 50 anos e começam a ter problemas sérios, descobrem que perderam décadas preciosas que poderiam ter usado para prevenir doenças e manter o corpo forte. A procrastinação é particularmente perigosa porque seus efeitos não são imediatos. Quando adiamos algo importante, no momento parece que não há consequências. A vida continua normal, mas com o tempo, os efeitos acumulados da procrastinação se tornam devastadores. É como uma pessoa que não cuida dos dentes. Ela pode passar meses ou até anos sem sentir dor, então pensa que está tudo bem. Mas quando finalmente sente dor, descobre que o problema já está muito avançado e vai precisar de tratamentos dolorosos e caros que poderiam ter sido evitados com cuidados simples feitos no tempo certo. Agora vamos falar sobre as raízes espirituais da procrastinação, porque entender essas raízes é fundamental para conseguir vencer esse problema de forma definitiva. A procrastinação não é apenas uma questão de mau hábito ou falta de organização. É uma questão espiritual que tem raízes profundas no nosso coração. Uma das principais raízes da procrastinação é o medo. Medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser rejeitado, medo de sair da zona de conforto. Quando tememos o resultado de uma ação, nossa tendência natural é adiar essa ação. Preferimos viver na incerteza do que enfrentar a possibilidade de um resultado negativo. Mas o medo que nos faz procrastinar é fundamentalmente falta de confiança em Deus. Quando realmente confiamos que Deus está no controle, que Ele tem bons planos para a nossa vida, que Ele pode usar até nossos fracassos para nos abençoar, perdemos o medo que nos paralisa e ganhamos coragem para agir. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 ensina: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando estamos andando com Deus, recebemos coragem sobrenatural para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é assustador ou desafiador. Outra raiz da procrastinação é o orgulho. Isso pode parecer contraditório, mas muitas vezes procrastinamos porque queremos fazer algo perfeitamente ou não queremos fazer nada. Temos medo de fazer algo que não seja excepcional, então preferimos não fazer nada a fazer algo que seja apenas bom. Esse orgulho nos impede de começar pequeno, de aprender fazendo, de melhorar gradualmente. Queremos pular etapas e chegar direto à excelência, mas como isso é impossível, acabamos não começando nada. Preferimos a fantasia de que poderíamos fazer algo perfeito à realidade de fazer algo imperfeito, mas real. A humildade nos ensina que é melhor fazer algo simples e imperfeito do que não fazer nada. Nos ensina que a excelência vem da prática, não da espera. Nos ensina que Deus pode usar nossos esforços imperfeitos de forma poderosa quando oferecemos a Ele o que temos, não o que gostaríamos de ter. Uma terceira raiz da procrastinação é a falta de propósito claro. Quando não sabemos por que estamos fazendo algo, quando não vemos a conexão entre uma tarefa e nossos objetivos maiores, perdemos a motivação para agir.
É muito mais fácil procrastinar quando não entendemos a importância do que precisamos fazer. Deus nos criou para viver com propósito, para saber que nossa vida tem significado e direção. Quando vivemos sem propósito claro, qualquer distração parece mais interessante do que nossas responsabilidades. Mas quando entendemos que Deus tem planos específicos para nossa vida e que cada ação nossa pode contribuir para esses planos, ganhamos motivação poderosa para agir. Efésios capítulo 2. Versículo 10 declara: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou obras específicas para a nossa vida. Quando entendemos isso, cada dia se torna uma oportunidade de cumprir propósitos eternos, não apenas completar tarefas mundanas. Agora vamos ver estratégias práticas e bíblicas para vencer a procrastinação de uma vez por todas. A primeira estratégia é começar pequeno, mas começar. Muitas vezes procrastinamos porque a tarefa parece grande demais, complicada demais ou demorada demais. Mas quase toda grande realização começa com um pequeno passo. Jesus ensinou sobre a importância de começar pequeno em Lucas capítulo 14, versículos 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os fundamentos, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Isso não significa que devemos procrastinar fazendo planos eternos. Significa que devemos começar com o que podemos fazer hoje, agora, com os recursos que temos. Se você quer ler a Bíblia inteira, comece lendo um capítulo hoje. Se você quer fazer exercícios, comece fazendo 10 minutos hoje. Se você quer organizar a casa, comece organizando uma gaveta hoje. O segredo é criar impulso através de pequenas vitórias. Quando completamos uma pequena tarefa, nosso cérebro libera dopamina, que nos dá prazer e motivação para continuar. Cada pequena ação nos aproxima do objetivo e torna mais fácil dar o próximo passo. A segunda estratégia é eliminar as desculpas que usamos para justificar a procrastinação. Todos nós temos desculpas favoritas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho energia, não sei por onde começar, vou esperar uma oportunidade melhor. Mas na maioria dos casos, essas são apenas desculpas para evitar o desconforto de sair da zona de conforto. A verdade é que quase sempre temos mais tempo, recursos e capacidade do que admitimos. O problema é que preferimos usar nosso tempo, recursos e capacidade em coisas que são mais confortáveis ou prazerosas do que fazer o que realmente importa. Uma forma poderosa de eliminar desculpas é fazer a si mesmo perguntas honestas. Se minha vida dependesse de fazer isso hoje, eu encontraria uma forma? Se alguém me pagasse muito dinheiro para fazer isso agora, eu conseguiria? Se minha família fosse beneficiada se eu fizesse isso, eu faria? Na maioria dos casos, a resposta é sim, o que revela que a falta de capacidade não é o problema real. A terceira estratégia é usar o poder da prestação de contas. Deus nos criou para viver em comunidade, e uma das funções da comunidade é nos ajudar a ser responsáveis por nossos compromissos. Quando temos que prestar contas a alguém sobre nosso progresso, é muito mais difícil procrastinar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 ensina: E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando enfrentamos a procrastinação sozinhos, é fácil sermos vencidos. Mas quando temos o apoio e a prestação de contas de outros, nos tornamos muito mais fortes. Você pode pedir para um amigo ou familiar te perguntar semanalmente sobre seu progresso em algum objetivo importante. Pode se juntar a um grupo de pessoas que têm objetivos similares. Pode contratar um mentor ou coach que te ajude a manter foco. O importante é não tentar vencer a procrastinação sozinho. A quarta estratégia é conectar suas ações diárias com seus valores e propósitos maiores. Quando vemos conexão clara entre o que precisamos fazer hoje e o que realmente importa para nós, encontramos motivação poderosa para agir. Se você valoriza a família, conecte suas tarefas profissionais com a capacidade de prover e cuidar melhor da família. Se você valoriza servir a Deus, conecte seus estudos e desenvolvimento pessoal com a capacidade de ser mais útil no reino de Deus. Se você valoriza a saúde, conecte exercícios e boa alimentação com a capacidade de viver mais e melhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 declara: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Quando fazemos tudo para a glória de Deus, até as tarefas mais mundanas ganham significado eterno, o que nos motiva a fazê-las com excelência e sem procrastinação. A quinta estratégia é criar um ambiente que facilite a ação e dificulte a procrastinação. Nosso ambiente físico e digital tem poder enorme sobre nosso comportamento. Se queremos parar de procrastinar, precisamos estruturar nosso ambiente para tornar mais fácil fazer o que é certo e mais difícil fazer o que é errado. Se você quer ler mais, deixe livros em lugares visíveis e acessíveis. Se você quer fazer exercícios, prepare a roupa de ginástica na noite anterior. Se você quer comer melhor, mantenha alimentos saudáveis à vista e esconda alimentos não saudáveis. Se você quer orar mais, deixe a Bíblia aberta em um lugar onde você vai vê-la. Ao mesmo tempo, remova ou esconda as coisas que facilitam a procrastinação. Se você perde muito tempo nas redes sociais, remova os aplicativos do celular ou use bloqueadores de sites. Se você assiste televisão demais, mude a TV de lugar ou desligue-a da tomada. Se você tem distrações no ambiente de trabalho, reorganize o espaço para minimizar essas distrações. A sexta estratégia é usar o poder dos prazos e compromissos públicos. Quando estabelecemos prazos claros e os tornamos públicos, criamos pressão externa saudável que nos motiva a agir. A procrastinação se alimenta da falta de urgência, então criar urgência artificial pode ser muito eficaz. Se você tem um projeto importante, estabeleça um prazo específico e conte para outras pessoas sobre esse prazo. Se você quer desenvolver um hábito, comprometa-se publicamente a fazer isso por um período determinado. Se você quer alcançar um objetivo, anuncie sua intenção e peça para as pessoas te cobrarem sobre o progresso. A pressão social pode parecer negativa, mas quando usada de forma inteligente, pode ser uma ferramenta poderosa para vencer a procrastinação. O medo de decepcionar outros ou de parecer irresponsável pode nos dar a motivação extra que precisamos para agir. Agora vamos falar sobre como transformar a procrastinação em produtividade usando princípios bíblicos de disciplina e diligência. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre a importância de ser diligente, disciplinado e responsável com nosso tempo e oportunidades. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ensina: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Quando fazemos tudo como se fosse para Deus, não conseguimos mais procrastinar. Não conseguimos mais fazer trabalho medíocre. Somos motivados por um padrão muito mais alto do que a aprovação humana ou conveniência pessoal. Essa perspectiva transforma completamente nossa relação com responsabilidades e tarefas. Em vez de ver obrigações como fardos pesados, começamos a ver oportunidades de adorar a Deus através da excelência. Em vez de fazer o mínimo necessário, somos motivados a dar o melhor de nós em tudo. A disciplina cristã é diferente da disciplina mundana porque é motivada pelo amor, não pelo medo. É sustentada pela graça, não apenas pela força de vontade. É direcionada para propósitos eternos, não apenas objetivos temporais. Isso torna a disciplina mais sustentável e mais recompensadora. Outra chave para transformar procrastinação em produtividade é entender que nosso tempo é um presente de Deus que deve ser administrado com sabedoria. Efésios capítulo 5, versículo 16, nos ensina a remir o tempo porque os dias são maus. Isso significa aproveitá-lo ao máximo, usá-lo de forma inteligente, não desperdiçá-lo em coisas que não importam. Quando entendemos que cada dia é uma dádiva de Deus e que não sabemos quantos dias temos, desenvolvemos urgência santa para fazer o que realmente importa. Não procrastinamos porque sabemos que o tempo perdido nunca volta. Não adiamos sonhos importantes porque sabemos que oportunidades podem não se repetir. A oração também é fundamental para vencer a procrastinação. Quando oramos antes de começar qualquer tarefa, convidamos Deus para nos dar força, sabedoria e motivação para completá-la bem. Quando oramos durante tarefas difíceis, recebemos graça supernatural para perseverar quando nossa força natural acaba. Filipenses capítulo 4, versículo 13 promete: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Isso inclui vencer a procrastinação, desenvolver disciplina, completar projetos importantes e viver de forma produtiva. Não precisamos depender apenas de nossa força de vontade limitada, temos acesso ao poder ilimitado de Deus. Chegamos ao final desta reflexão sobre como parar de procrastinar usando os princípios de Deus. Mas este pode ser o começo de uma transformação total em sua produtividade e realizações.
Provérbios capítulo 20. Versículo 4. Não é apenas uma observação sobre a agricultura, é um alerta sobre uma lei que determina o sucesso ou o fracasso na vida. Por causa do inverno, o preguiçoso não lavra, na ceifa buscará, mas nada achará. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar sendo como o preguiçoso que sempre encontra desculpas para não agir, ou se tornar como o diligente que trabalha independentemente das circunstâncias e colhe os frutos de sua perseverança. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu nos deste tempo, talentos e oportunidades para usar para a Tua glória. Perdoa-nos por todas as vezes que procrastinamos, que desperdiçamos o tempo que Tu nos deste, que perdemos oportunidades por causa da nossa preguiça. Liberta-nos de todas as raízes espirituais da procrastinação. Medo, orgulho, falta de propósito. Dá-nos coragem para agir mesmo quando não nos sentimos prontos. Dá-nos disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não temos vontade. Dá-nos sabedoria para identificar o que realmente importa e focar nessas coisas. Ajuda-nos a ver cada tarefa como oportunidade de Te servir e glorificar. Fortalece-nos quando nossa força de vontade for fraca. Motiva-nos quando perdermos o entusiasmo. Guia-nos para criar hábitos saudáveis que nos ajudem a ser produtivos de forma sustentável. Que nossa vida seja exemplo de diligência e responsabilidade para outros. Que possamos dizer como Paulo que combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé. Use nossa produtividade para abençoar nossa família, nossa comunidade e Teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem desafiou você a parar de procrastinar e começar a viver de forma mais produtiva, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver a vida plena que Deus preparou para você. Compartilhe este vídeo com pessoas que estão lutando contra a procrastinação. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para finalmente sair da zona de conforto e começar a agir. E me conta aqui nos comentários: qual é aquela tarefa ou objetivo que você tem procrastinado há muito tempo? O que você vai fazer hoje mesmo para dar o primeiro passo? Sua decisão pode inspirar outros que estão enfrentando desafios similares. Lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você tem tudo o que precisa para vencer a procrastinação e viver de forma produtiva. A questão não é capacidade, é decisão. A questão não é talento, é disciplina. A questão não é circunstâncias perfeitas, é começar onde você está com o que você tem. Que Deus te dê coragem para parar de adiar e começar a agir. Que Ele transforme sua procrastinação em produtividade sobrenatural. Que sua vida se torne testemunho do que acontece quando alguém decide viver segundo os princípios de diligência que Deus ensina. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.